O que você faria se descobrisse que do lado da sua casa mora um vampiro? Meu nome é Flávio Santo, esse é o canal Horror Art e Welcome to Fright Night. A Hora do Espanto é um filme de 1985, escrito e dirigido pelo diretor Tom Holland. Esse foi o filme de estreia do diretor, que já é bem surpreendente porque ele acabou se tornando um dos maiores clássicos dos filmes de terror e também dos filmes de vampiro. E como esse é um filme de 1985, eu já vou deixar o aviso aqui de que esse vídeo tá cheio de spoiler. Então se você não assistiu ainda esse filme, cara, pelo amor de Deus, corre lá e assiste porque vale muito a pena. Em A Hora do Espanto a gente conhece o Charlie Brewster e a namorada dele, Amy Peterson. Logo no início os dois estão ali namorando no quarto do Charlie enquanto passa na TV um programa chamado Fright Night, ou A Hora do Espanto, que dá o nome ao filme. Esse programa é apresentado por um cara chamado Peter Vincent e nele passam vários filmes de terror, principalmente de vampiros, estrelados por esse mesmo cara. E aí enquanto ele e sua namorada estão ali se beijando, o Charlie dá uma olhada pela janela e vê dois caras carregando um caixão no quintal. Ele vê esses caras carregando esse caixão no quintal da casa ao lado. E o mais engraçado dessa cena é que enquanto um dos caras está carregando o caixão com as duas mãos, um deles está levando o caixão com só uma, enquanto a outra está no bolso do sobretudo. Mas acontece que tempos depois o jornal começa a noticiar vários assassinatos que estão ocorrendo na cidade. E o Charlie reconhece uma das vítimas. Ele viu essa moça um outro dia, quando ele chegava da escola, ela parou ele para pedir informação. E ela queria saber onde ficava o quê? Justamente a casa do vizinho dele. Então ele vê essa mulher entrando lá. E o Charlie, que já observava o vizinho dele, ficava curiando a vida do cara ali, ele passa a observar ainda mais. A janela dele dá de cara para a janela do vizinho, então ele fica ali numa poltroninha com um binóculo na mão observando. E uma noite ele vê uma moça lá com esse vizinho dele tirando a roupa e nisso o cara chega por trás dela e bota duas presas de vampiro pra fora. Esse vampiro que é vizinho do Charlie se chama Jerry Dandridge. E o problema disso tudo é que na hora em que o Charlie vê ele botando as presas pra fora, ele também vê o Charlie. Aí o moleque fica todo assustado, sai correndo, vai falar pra mãe que o vizinho é um vampiro, só que, pô, lógico que a mãe dele não acredita. Ela acha que ele teve um pesadelo ou qualquer coisa do tipo. E aí o Charlie chama a polícia pra esse vizinho. A polícia chega lá e como é de dia, obviamente o Jerry não tá, e eles são atendidos por uma espécie de lacaio do Jerry. Só que o cara recebe eles lá dentro da casa, trata super bem, e o Charlie chama a polícia acusando os caras de estarem por trás dos homicídios. Ele não fala nada sobre serem vampiros, só que quando o policial tá pra ir embora, ele resolve falar pro cara, não, eles são vampiros, o cara deve estar dormindo no caixão lá embaixo. E aí o policial fica puto com o Charlie, fala pra ele nunca mais entrar em contato com eles e vai embora. O que o Charlie faz? Ele vai atrás da namorada e do seu melhor amigo, o Evil Ed. O Evil Ed é um cara muito estranho e que é fãzaço de filmes de terror. Então o Charlie presume que ele vai saber o que fazer pra lidar com esse cara. Só que nem a namorada e nem o Evil Ed acreditam no Charlie. E o Evil Ed fala pra ele meio que com deboche, assim, fala, cara, tu tá seguro com tanto que ninguém convide esse vampiro pra entrar na sua casa, eles não podem entrar sem ser convidados. E aí o Charlie volta pra casa dele e aí quando ele chega lá, o que aconteceu? A mãe dele convidou o vizinho pra tomar um café, por cordialidade. E é aí quando a gente conhece de fato o Jerry Dandridge. Só que eu não vou falar sobre ele ainda. Eu vou esperar para chegar na parte dos personagens, onde eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Acontece que depois de ter sido convidado, agora o Jerry pode entrar na casa deles a hora que ele quiser. É exatamente isso que ele faz. Ele vai lá à noite e fala pro Charlie, olha moleque, eu vou te dar uma chance, me deixe em paz que eu não faço nada nem com você e nem com a sua mãe. Mas vocês acham mesmo que o Charlie vai aceitar essa proposta do vampiro? Bom, o que resta pro Charlie, como nem a polícia, nem os amigos, nem a mãe dele acreditam nele, é recorrer ao seu herói, o Peter Vincent, o cara dos filmes de vampiros. Então o Charlie vai até a emissora de TV onde trabalha o Peter Vincent e ele encontra o cara saindo muito puto da emissora. Eles conversam ali e ele pergunta pro Peter Vincent se é verdade aquele negócio que ele falou em um outro programa sobre os vampiros serem reais e existirem de fato. E o Peter Vincent fala pra ele, com certeza, eles existem. Pena que ninguém mais acredita, ninguém mais quer ver filmes de vampiros, né? E aí ele explica por que ele tá tão puto, ele acabou de ser demitido da emissora. E o que ele fala pro Charlie é muito legal, porque ele fala que hoje em dia ninguém mais quer ver filmes de vampiros. Todo mundo só quer ver assassinos com máscara de rock matando garotas virgens. E lembrando que esse filme é de 1985, isso é uma referência ao subgênero slasher, que dominou os filmes de terror naquela época, do final de 70 até os anos 80. E aí é quando o Charlie vira pra ele e fala, eu preciso da sua ajuda porque meu vizinho é um vampiro. O Peter Vincent só ignora ele e vai embora, fala assim, não, você é maluco e vai embora.
E aí, como a coisa tá preta pro Charlie, ele decide tomar outras providências. A Amy e o Evil Ed vão até a casa do Charlie e quando eles chegam lá, eles encontram um moleque esculpindo uma estaca no quarto cheio de vela, cheio de cruz, alho pra todo lado. E aí eles ficam preocupados com o moleque, né? A Amy decide então ir atrás do Peter Vincent para pedir ajuda para ele. O Peter Vincent, logo de cara, ele recusa o pedido, mas a Amy tem algo que o Peter Vincent gosta muito: dinheiro. Ela oferece pagar para o Peter Vincent ir até lá só para provar que o Jerry não é um vampiro. E aí o que o Peter Vincent faz? Isso é uma das coisas mais incríveis desse filme. Ele liga pro Jerry e fala: alô, Sr. Dandridge, tem um garoto aqui que ele tá falando que o senhor é um vampiro, e aí eu vou até a sua casa para provar que o senhor não é. Você não tem que fazer nada demais, tudo que você precisa fazer é tomar uma água benta que eu vou levar. Aí o Jerry fala para ele que se converteu recentemente e não vai poder tomar essa água benta. E aí o Peter Vincent fala: não, pô, fica tranquilo, eu vou levar uma aguinha de torneira, você bebe e já era. E aí beleza, o Jerry concorda, né? Se é água de torneira, tudo bem. E aí eles chegam lá, obviamente não acontece nada, o Jerry bebe a água benta de torneira, o Charlie fica muito contrariado com isso. E aí quando eles estão indo embora, o Peter Vincent saca um espelho que ele leva pra todo canto, né? Pra olhar a maquiagem do rosto dele ali, como é que tá. Nisso, ele vê que o cara não tem reflexo. Assustado pra caramba, ele deixa o espelho cair, o espelho quebra, chama a atenção do pessoal, o Jerry pergunta pra ele: tá tudo bem? Aí ele: não, tudo bem, eu sou muito desastrado, minha mão é assim mesmo. E aí o Peter Vincent recolhe ali o espelhinho dele e pica a mula. Quando o Charlie percebe que ele tá tremendo e tá assustado depois que ele sai da casa do vampiro, o Charlie pergunta: o que foi que aconteceu? Você tem que me falar. E aí o Peter Vincent assume pra ele que viu que o cara não tem um reflexo. E aí o Charlie pede ajuda. Ele fala: meu, então você tem que ajudar a gente. O Peter Vincent fala: meu, se vira. E aí vai embora. E aí eles vão embora, vão levar a Amy até a casa dela em segurança. Enquanto isso, o Jerry, andando pela mansão dele, pisa em um pedaço de espelho. É aí que ele percebe que pode ser que ele tenha problemas e vai atrás do pessoal. A Hora do Espanto não é um filme com muitos personagens, mas o mais legal é que praticamente todos eles são aproveitados muito bem. Então você tem o Evil Ed, que é o melhor amigo do Charlie, é um moleque meio esquisito, ele é fanático por filmes de terror, ele é o estereótipo do garoto esquisitão. Só que todo esse comportamento esquisito dele se torna uma coisa assustadora depois que ele se transforma em vampiro. Aí minha namorada do Charlie não tem muito o que falar sobre ela mais faz a trama ir pra frente do que qualquer outra coisa, porque ela tá sempre ajudando o garoto, né? Então já no início você vê que ela tá ali na casa dele, não para namorar, mas ela tava ali supostamente para ajudar ele com as lições, porque ele é bem burro. E no filme mesmo você vê que ele vai mal em várias matérias. E também é ela que vai atrás do Peter Vincent para ajudar o namorado dela, né? Porque ela vê o jeito que o moleque tá desesperado ali. A transformação da Amy em vampira é uma das coisas mais assustadoras que você vai ver. Eu assisti esse filme na sessão da tarde quando eu era pequeno e a transformação dela é algo que ficou comigo pra sempre, é incrível. É uma transformação tão incrível que ficou na capa do filme, né? O Peter Vincent é um dos meus dois personagens favoritos desse filme. Ele é um ator falido que já fez muitos filmes de sucesso, de terror, só que ele deixou os dias de glória dele pra trás há muito tempo. Então hoje ele acaba vivendo na sombra do que ele um dia foi, sabe? E você sente isso no personagem. É um pouco triste quando você percebe que isso se reflete até na fé que falta nele pra espantar os vampiros com crucifixo, porque você precisa ter fé pra poder espantá-los. O Peter Vincent é um personagem com um dos arcos mais interessantes no filme, se não for o melhor. E o nome dele é uma referência aos atores Peter Cushing e Vincent Price, que são dois atores clássicos do cinema de horror e também tiveram sua época de fama. O Charlie é o protagonista e ele também é um garoto bem bobo. Ele toma diversas atitudes muito questionáveis pelo bem do roteiro e também por ele ser um personagem muito bobão. Eu acho que a maior qualidade mesmo que o Charlie tem é porque mesmo o vampiro tendo ameaçado ele, mesmo o vampiro tendo subjugado ele, ainda assim ele foi lá e ele falou: não, eu vou enfrentar esse cara porque ele tá matando gente inocente. E eu acho que esse é um dos maiores méritos do Charlie. E falando em vampiro, meus amigos, o Jerry Dandridge é um dos melhores vampiros do cinema. Ponto. Meu, é sério, o cara tem todas as características daqueles vampirões de filmes clássicos, sabe? Esse filme, tudo bem, ele é antigo, é de 1985, mas os filmes de vampiro já eram antigos naquela época. E o cara ainda assim, ele conseguiu fazer um vampiro
bem um estilo clássico, só que com algumas coisas novas, algumas coisas diferentes. Ele é um cara bonito, ele é sedutor, ele é ameaçador, e essa sedução dele não se resume às mulheres, cara. Ele é um cara simpático, ele cativa as pessoas. Quando o pessoal vai lá pra provar que ele não é um vampiro, todo mundo sai de lá meio que gostando do cara. Claro, até descobrirem que ele é um vampiro de verdade, né? E a forma também como ele seduz o Evil Ed, cara, é uma coisa incrível, cara. Aquele momento eu acho que é o melhor momento do Evil Ed, que é mais sério, assim, é bem fora do personagem dele. Ele tá ali chorando, você vê que ele tá sofrendo, e o Jerry estende a mão pra ele e fala: ninguém nunca mais vai tirar sarro de você, eu sei como é ser diferente. E o moleque olha pra ele e fala: meu, beleza. Velho, é muito foda, sério. O Jerry é interpretado pelo incrível Chris Sarandon, que também é o responsável pela voz do Jack Skellington. Sabe, o Jack Skellington, o Estranho Mundo de Jack? Falando um pouco mais sobre o Jerry, tem uma cena na mansão dele em que ele aparece e atrás dele tem aquele vitral circular enorme, sabe aquelas janelas de vidro colorido? E aquilo dá um puta aspecto pra ele de chefão da fase final, sabe? E aí o cara começa a descer as escadas uma por uma, da forma mais casual do mundo, com um baita sorrisão no rosto, e ainda assim ele consegue ser ameaçador. Cara, é incrível. E é óbvio que isso não é só responsabilidade do Chris, mas também do show de direção que o Tom Holland deu nesse filme de estreia dele. Por exemplo, durante o filme ele usa umas câmeras muito interessantes que, em vez dele ter que mostrar o Jerry voando transformado em morcego, ele só usa a câmera para mostrar o ponto de vista do Jerry. Outra coisa muito incrível desse filme são os efeitos práticos. Meu, perfeito, cara. Tem uma cena incrível que bate de frente com aquela da transformação do lobisomem americano em Londres. Essa cena acontece quando um dos vampiros está transformado em lobo e ele é morto enquanto transformado. E aí ele começa a voltar para a forma humana, mas ele fica entre um híbrido de humano com lobo. Meu, sério, é sensacional. É sensacional e perturbador pra caramba também. Mas em questão de ser perturbador, eu acho que nada ganha dos vampiros transformados mesmo. O Jerry, por exemplo, quando ele se transforma, ele fica com uma cara demoníaca. E tem um momento em que ele vira um morcego, mas é meio que um morcego monstro, assim, parece ser um pouco uma gárgula. É um bagulho meio esquisito e é assustador pra caramba. Só perde pra Amy transformada, porque quando ela se transforma, meu amigo, é sinistro, cara. E eu acho que, embora a maquiagem dela realmente seja sinistra, eu acho que o que dá mais esse ar é a forma como ela aparece, porque tem uma cena em que ela tá de frente pra câmera, só que atrás dela tá o Charlie. E a gente vê o rosto dela como ficou, mas o Charlie ainda não sabe. Então isso cria um suspense muito bizarro, ao mesmo tempo que você tá vendo ela transformada pela primeira vez, o que é uma coisa muito chocante. E não dá pra falar sobre A Hora do Espanto sem citar a incrível trilha sonora composta pelo Brad Fiedel. A trilha sonora casa perfeitamente com a direção, e ela que ajuda a construir o clima para muitas das cenas que acontecem. Inclusive vale dar um destaque especial para a faixa Come to Me, que com certeza é a mais marcante de todo o filme. Todas as faixas são repletas de baterias eletrônicas e sintetizadores, bem aquele clima dos anos 80 mesmo, mas com um passo mais lento, assim, de uma forma que fica tudo bem soturno. E uma das coisas que eu mais gosto da Hora do Espanto é dos arcos dos personagens. Ele abre vários arcos, mas ao mesmo tempo ele consegue encerrar todos. E mesmo as coisas que ele mostra que não são tão importantes para a história acabam servindo para reafirmar atitudes de outros personagens. Uma delas, por exemplo, é o fato de que o Billy Cole, o lacaio do Jerry, ele aparece em uma cena pintando as janelas do porão de preto para não entrar sol. Essa cena ela ocorre bem no início do filme, só que lá no final você vai ver que isso não foi esquecido, isso aparece no filme. Mas eu acho que de todos esses detalhes, o meu favorito é que o Jerry tem um quadro de uma mulher idêntica a Amy Peterson na casa dele. E ele tem esse quadro dessa mulher que é idêntica à namorada do Charlie. E em um momento, ele e o lacaio dele trocam um diálogo sobre isso. Quando os garotos estão na casa deles, que eles vão embora junto com o Peter Vincent, o Billy Cole olha pra ele e fala o seguinte: nossa, como ela parece com ela. Nunca é falado quem é essa mulher, mas fica subentendido que aquilo é um amor muito antigo do Jerry, talvez de séculos passados. E isso é um pequeno detalhe que torna o fato do Jerry seduzir a Amy algo muito mais interessante, porque ele não faz aquilo só pra zoar com o Charlie. Se ele quisesse causar com o Charlie, ele só ia lá e matava ele. Talvez ele tenha feito isso porque ele realmente queria ter aquela garota com ele. Talvez ela lembrasse alguém que ele tivesse conhecido de repente até antes mesmo de se tornar um vampiro.
O filme tem um pouco de um estilo moderno, ele inventa em algumas coisas sobre o subgênero do vampiro, só que ele também utiliza muitos elementos clássicos sobre os vampiros. Então você tem aquela questão de não ter um reflexo no espelho, de que eles não resistem à água benta, crucifixos, alho e tudo mais. E isso vale para a questão do vampiro não poder entrar na casa sem o dono convidar. O filme pega todos esses mitos tradicionais sobre o vampiro e subverte eles. Na cena da cruz, em que o Peter Vincent aponta a cruz pro Jerry, você acha que o Jerry vai sofrer ali com aquela cruz, mas ele só vai lá e esmaga ela na mão do Peter Vincent, porque ele não tem fé naquilo. Uma outra coisa muito legal é que o Evil Ed fala pro Charlie que o vampiro não pode entrar na casa de uma pessoa sem ser convidado, e aí quando o Charlie chega em casa, o Jerry já foi convidado para entrar. E por falar na mãe do Jerry, eu acho que ela é a única personagem que não tem muita importância, assim, ela é só uma mãe solteira que parece meio que desesperada para encontrar um cara. E quando ela vê um vizinho novo, bonitão, a primeira coisa que ela faz é chamar o cara para entrar na casa dela. Depois disso ela desaparece do filme, ou seja, parece que o único objetivo dela era aquele mesmo, sabe? E são esses pequenos detalhes que me fazem gostar tanto desse filme. Além da nostalgia que eu tenho de ter visto ele quando pequeno, várias vezes na sessão da tarde, esses pequenos detalhes tornam um filme tão bem amarradinho, tão conciso, que ele fica uma coisa, tipo, maior do que ele mesmo. Então é um filme que você vai assistir novamente várias e várias vezes e vai sempre achar uma coisa nova se você realmente procurar. Não é à toa que A Hora do Espanto é um dos filmes mais queridos de todos os tempos pelos fãs do gênero. E pra mim, ele tá no top 2 filmes de vampiros. Na verdade, ele divide o primeiro lugar com outro filme sobre o qual eu vou falar em um outro momento. Você imagina qual seja? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E eu quero agradecer por você estar assistindo, muito obrigado pela tua visualização, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. E se você gostou do conteúdo, se inscreve, dá uma curtida nesse vídeo para ajudar a divulgar. Esse canal aqui é de fã para fã e é a primeira vez que eu edito alguma coisa tão complicada assim. Eu nunca tinha mexido com edição até umas 2 semanas atrás. Então você pode apoiar esse trabalho dessa forma, se inscrevendo no canal e curtindo para o vídeo ir para mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez por você assistir e até a próxima.